E aí, tudo bom? Espero aí que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo seu tempo e pela sua atenção aí, viu? Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar de que maneira será que a gente consegue sair um pouco daquele modo automático. Que às vezes a gente acaba praticando algumas coisas de forma automática e não percebe. E como será que a gente consegue reconstruir algumas atitudes que a gente tem, alguns costumes que a gente às vezes a gente acaba praticando através do exemplo que a gente teve? Como será que a gente consegue parar para ter novos hábitos, saindo do automático de uma maneira mais, às vezes mais construtiva, pensando de maneira um pouco mais preventiva sobre algumas situações e momentos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia? Algum de vocês aí já parou para pensar sobre essa situação? Então, eu lanço aqui, não é um desafio, mas para você para pensar se você faz ou não as coisas de maneira automática. Pega algo que você está ali acostumado a fazer sempre e muda. Por exemplo, você está na sua mesa de trabalho, tem o seu lixo ali do seu lado esquerdo, certo? Pega o lixo e põe do lado direito, vê o que acontece. Você não tem as gavetas ali onde você arruma seus papéis? Inverte a ordem. Ou às vezes na sua casa, que você tem lá, sei lá, a gaveta da cueca e a gaveta das meias, e sutiã ou calcinha ou alguma coisa. Inverte algumas posições das coisas e vê o que vai acontecer. Então muitas vezes, quando a gente faz esse desafio, é até mesmo para a gente pensar um pouco mais, refletir, sair do automático. Às vezes a gente faz as coisas, está no nosso subconsciente, a gente faz sem pensar, de forma às vezes intuitiva, no sentido de vai fazendo. E aí a gente não para dar a devida atenção ou pensar sobre as nossas atitudes, aquilo que a gente acaba fazendo. Então esse exercício é para a gente, opa, peraí, é um alerta, para que você possa se desafiar e ver quantas vezes você às vezes vai jogar o lixo no chão, aí você vai querer desistir. Falar, pô, para que isso aqui? Isso aqui não serve de nada. Ou às vezes você fala, pô, você fica nervoso com você, não, vamos voltar como estava antes. Isso daí é bom para você se avaliar o tão quanto você é resistente ao novo. Ao tão quanto a gente está acostumado a fazer as coisas de maneira automática e não percebe, não dá atenção. Eu constantemente faço essa prática, eu mudo as gavetas de lugares, eu coloco o lixo em outros. Eu estou frequentemente mudando algumas coisas de lugar, até mesmo para exercitar a minha mente, né? E para estar atento em relação à percepção. O controle às vezes da garagem de casa fica num lugar, eu vou e mudo para outro, para eu conseguir sempre estar trabalhando, a desenvolver cada vez mais, a sair do automático, a me permitir, estar aberto a isso. Então, quando você consegue desenvolver, às vezes, tais atitudes, isso se projeta em outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes, exemplos que a gente teve de pessoas da nossa família, que às vezes vem passando de geração em geração, e isso é feito de maneira automática. A gente não para se questionar e pensar se não tem uma outra forma da gente conseguir fazer aquilo. Não é simplesmente a gente faz e repete, a gente aceita aquilo daquela maneira porque sempre foi assim. E a gente não para se questionar. Não, isso é feito assim porque é assim que é feito. Não, vamos parar para se questionar um pouco, se permita sair do módulo automático para você expandir um pouco mais o seu conhecimento, a sua maneira de ter uma percepção um pouco mais ampla sobre as coisas que acontecem, não só naquilo que você vê no momento presente. Ah, estou vendo isso. Poxa, mas o que será que acontece com esse processo antes de chegar a mim e depois que sai de mim? Então você começa a ampliar um pouco mais a sua maneira de pensar, de raciocínio, se expande. Então a gente começa a sair do automático. Isso é um exemplo. Tem várias outras coisas que a gente acaba praticando no nosso dia a dia, que às vezes a gente acaba criando às vezes certas limitações, que a gente mesmo acaba impondo. Ah, se eu não sair da cama e não fizer tal sequência, não, vai dar tudo errado. Então às vezes você acaba praticando e trazendo coisas para a sua vida, que aquilo é feito de maneira automática e cria uma certa dependência naquilo que às vezes a gente mesmo criou, ou foi imposta para a gente
de gerações a gente não percebeu, ou você mesmo criou aquilo para você. E aquilo te traz uma certa limitação sobre as coisas. E você acaba acreditando que se você não fizer aquilo daquela maneira não vai funcionar. E não é bem assim. Então às vezes você se permitindo esse algo novo, saindo desse automático, com essas pequenas práticas aí, são exemplos que eu passei, coisas simples. Então a sua mente começa a se expandir para outras coisas que você exerce. Às vezes maneira de se comunicar, seja na sua casa, com a sua família, seja no seu trabalho, com as pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. Então você começa a criar uma percepção diferente. É como se você, para você sair do automático, é como você criar uma segunda pessoa dentro de você para você se questionar. Eu falei, pô, será que eu estou fazendo isso de maneira automática? Será que eu estou pensando realmente, raciocinando se isso é assim mesmo? Será que não tem uma outra maneira de se fazer? Às vezes um pouco mais, mais tranquila, ou às vezes, poxa, eu faço isso desse jeito. Mas se eu fizer de uma outra forma, como será que eu vou lidar com isso, com o novo? Então, às vezes, saindo do automático, às vezes você com essas pequenas práticas, você vê às vezes o tão quanto, às vezes você é resistente com algumas coisas. Isso tudo para você com você. É um reconhecimento individual, não é sair para ir mostrando para ninguém, são coisas que eu busco praticar na minha vida, dia a dia, mas eu não fico aí, falando para um e para outro. São reflexões minhas, comigo mesmo, com pequenas atitudes como essa que eu acabei passando, que se projetam em outras coisas que eu faço na minha vida. Isso é muito rápido. O nosso cérebro, o nosso raciocínio, quando você associa as coisas, ele vai por associação fazendo outras. Então, às vezes, eu tenho o meu celular. Então, eu sempre, quando vou trabalhar, eu deixo nesse mesmo local para depois eu pegar. Eu vou e mudo de lugar. Então, quando eu crio aquele gatilho na minha mente, então eu começo a criar uma outra percepção. Opa, para eu estar atento às coisas que acontecem à minha volta. E aí você sai do automático. Com essa atitude, você cria uma percepção sobre as outras coisas que estão à sua volta. Então, esses são alguns exemplos que eu busco praticar dia a dia, que eu tento partilhar com as pessoas. Espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou é novo aí no canal, por favor, se inscreva. Você aí que já é da casa, por favor, compartilhe com seus amigos, marque as pessoas aí, às vezes, que você escutou aí algumas coisas que eu falei, que de repente pode tentar contribuir, ajudar, tá bom? Desafie alguns amigos seus aí a tentar partilhar e ver o que acontece de uma forma natural. É muito bacana, viu? Muito obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.